A história começa com um cara chamado Kenichi, um homem de 35 anos que passou a maior parte da vida mergulhado no mundo dos videogames. Ele é um jogador muito viciado, extremamente habilidoso, mas acabou se cansando de se dedicar ao máximo nos jogos, apenas para ver tempos depois os servidores serem desligados. Agora, em busca de uma ferramenta que teste seus limites, ele começa a procurar por um jogo que ofereça um nível de dificuldade impossível. Nisso ele acaba encontrando um RPG de fantasia, repleto de magia e espadas, que possui uma dificuldade oculta chamada Modo Inferno. Aquilo rapidamente chama sua atenção, já que desafios extremos são sua grande paixão. Sem hesitar, ele escolhe essa dificuldade insana, e num piscar de olhos, ele é teletransportado para dentro do próprio jogo. Nesse momento, ele renasce como um bebezinho chamado Alien, o grande protagonista da nossa jornada. Logo em seguida, uma interface do sistema revela as regras cruéis desse modo. Esse mundo requer 100 vezes mais pontos de experiência para subir de nível em comparação ao modo normal. No entanto, a mensagem deixa um certo enigma. Se ele for capaz de superar o modo inferno, vai descobrir todos os segredos desse mundo. Um ano inteiro se passa, e com sua consciência adulta intacta e o cérebro traduzindo tudo que escuta para o japonês, Alien nota cada detalhe das suas memórias da vida passada. Ele conta que apesar de ter escolhido a raríssima classe Invocador, a sua realidade atual é bem humilde. Ele vive e trabalha como agricultor ao lado de seus pais, já que, obviamente, a família precisa suar a camisa para pagar os impostos para os senhores feudais. O garoto revela que seu pai se chama Rodin e sua mãe, Teresia. Ele nota que os dois são bem jovens. Certa noite, após ser colocado para dormir, o garotinho decide testar seus poderes e tenta invocar algo utilizando magia, mas nada acontece. Determinado, ele tenta uma segunda vez, e de repente, um grimório aparece bem na frente dele. O susto é enorme, já que ele vinha tentando essa mesma invocação há um ano inteiro sem sucesso. Atraídos pelo barulho, seus pais entram no quarto para ver o que houve, mas o pequeno prodígio consegue esconder o livro mágico bem a tempo. Assim que ele sai e o garoto finge pegar no sono, ele conjura o grimório novamente para analisar seus atributos. O garoto percebe que a quantidade de experiência necessária para progredir é absurda, e descobre que suas habilidades iniciais de invocação envolvem criaturas como insetos e feras de rank baixo. Logo em seguida, ele recebe uma notificação direta do Deus do Mundo, que se desculpa pelo atraso na entrega do Grimório. Pelo visto, a classe de Invocador ainda estava em fase beta e o desenvolvimento só foi concluído agora. Aproveitando a oportunidade, o pequeno garotinho gamer decide testar suas mecânicas e tenta invocar as suas primeiras criaturas. É aí que ele entende um detalhe importante. Para invocar monstros em campo, primeiro, ele precisa gerá-los em forma de cartas colecionáveis. Dentro do Grimório, ele ativa a habilidade e obtém sua primeira carta de inseto de rank baixo, mas seus experimentos são interrompidos quando sua mãe entra no quarto de fininho. Alien se finge de morto e fecha os olhos. Ele fica pensando que o corpo de um bebê se cansa rápido demais e que o melhor a se fazer é continuar os testes no dia seguinte. E na outra manhã, acompanhamos a rotina cansativa de trabalho de Rodin e Teresia. Assim que colocam ele para dormir, Alien aproveita a brecha e finalmente materializa a sua invocação, um gafanhoto gigante. Porém, ao tentar dar uma ordem, o inseto simplesmente ignora. O protagonista logo decifra o que está rolando através das regras do jogo. Para controlar essa invocação, é preciso batizá-la. Ele dá para o gafanhoto o nome de Danka, e ao analisar a carta, descobre que suas criaturas podem carregar diversos tipos de bênçãos e bônus de status. Mas a alegria dura pouco. Enquanto ele fica analisando os detalhes técnicos, Teresia entra no quarto e se depara com aquele inseto monstruoso. E com um reflexo muito normal, e sem perceber a magia ali envolvida, ela simplesmente esmaga o pobre gafanhoto gigante. E nas semanas seguintes, Alien continua focado no seu plano e explica que passou o tempo todo criando novas invocações em segredo. Ele revela que agora seu estoque aumentou, permitindo armazenar até 10 criaturas ao mesmo tempo, e fala que as bênçãos concedidas por esses monstros são o fator mais importante de todos, pois são elas que vão dar o seu verdadeiro poder e controle dali pra frente. O protagonista também nota que, graças ao bônus de status de suas invocações, ele já é muito mais forte do que qualquer criança comum da sua idade. De repente, alguém se aproxima da casa e Teresia leva o garoto pra fora. É o seu pai, Rodin, que chega coberto de sangue, mas com um grande sorriso, anunciando que conseguiu derrubar um javali. Todo orgulhoso, ele coloca o filho nos ombros para levá-los até o local e mostrar a criatura de perto. Após se despedir da sua mãe, Alien fica maravilhado com a paisagem do lado de fora. Afinal, ele nunca havia saído de casa desde que renasceu. No caminho, depois de avistarem alguns pássaros no céu, Rodin conta que o nome do filho foi inspirado exatamente neles, representando toda a liberdade que essas aves magníficas possuem. Pouco depois, eles chegam ao destino. E Alien fica completamente chocado ao dar de cara com um javali gigantesco. Um companheiro de caça de Rodin, chamado Gerda, aparece junto com o restante do grupo da vila para parabenizá-lo por derrotar aquele monstro. Gerda aproveita para conhecer Alien pela primeira vez, e o garotinho se apresenta de forma muito educada e formal. O caçador fica impressionado ao ver que com apenas 1 ano de idade, Alien já esteja falando perfeitamente com tanta compostura. E curioso com as mecânicas daquele mundo, o protagonista pergunta sobre o nível de dificuldade para derrotar aquela fera. Rodin explica que se trata de um monstro de rank C que
que normalmente são necessários cerca de 20 homens adultos para derrotá-lo. A informação deixa o garoto pensativo. Ele percebe que existem criaturas verdadeiramente temíveis e perigosas por aí. E 10 meses se passam, e após muito esforço, ele finalmente consegue subir sua classe de invocador para o nível 2. Recém alcançado esse nível, ele percebe que o espaço disponível no seu grimório aumentou, permitindo armazenar mais cartas. Assim que termina de comer, ele corre para o quarto na esperança de invocar novas cartas. Mas após muitas tentativas fracassadas, descobre que sua barra de energia de mana atual é insuficiente para dar conta do recado. Desapontado, ele sente na pele quão cruel e punitivo pode ser o modo inferno. Mas alguns meses se passam e o protagonista completa 3 anos de idade. Agora, ele já consegue criar uma variedade muito maior de criaturas. Ao fundir 2 cartas de rank H, ele cria sua primeira invocação de rank G, um pássaro capaz de imitar com perfeição a sua própria voz quanto a de seus inimigos. Ele também cria uma toupeira e um sapo, que o ajudam a cavar buracos e realizar tarefas. Mas no fundo, Alien fica um pouquinho frustrado ao perceber que ainda está longe de conseguir bater de frente com os monstros poderosos daquele mundo. O tempo avança e vemos o protagonista treinando com sua amiga de infância. O nome dela é Krena, e os dois praticam com espadas de madeira como verdadeiros cavaleiros em treinamento. Alien se esforça ao máximo, pensando que não pode perder para uma garotinha, mas Krena é uma prodígio natural e acaba vencendo o duelo. Logo em seguida, os pais do protagonista se aproximam e descobrimos que o rapaz logo vai ganhar um irmãozinho, ou talvez irmãzinha. Krena se despede do rapaz e fica elogiando seu desempenho no treinamento. Mais tarde naquela mesma noite, Alien conversa com seus pais e, sabendo que a sua mãe Teresia está grávida, ele se oferece para ajudar o papai nos trabalhos pesados do campo. Mas eles recusam carinhosamente, dizendo que ele ainda é apenas um menininho. E sabendo disso, o protagonista aceita a decisão e promete continuar treinando firme para se tornar forte o bastante para proteger sua mãe no futuro. A atitude deixa Rodin profundamente orgulhoso pela maturidade e das boas intenções do filho. Teresia aproveita o momento para lembrar que a cerimônia de batismo dele e de Krena não está muito longe de acontecer. Ela conta que ao completarem 5 anos, todas as crianças desse mundo passam por um tipo de ritual que o Deus do mundo revela se elas possuem algum tipo de talento ou classe especial. Rodin conta que se o seu filho for abençoado com um bom talento, poderá alcançar uma vida grandiosa e cheia de conquistas. Com o passar das semanas, o inverno rigoroso chega, mas Alien não abaixa o ritmo com seus treinamentos com Krena. Certo dia, enquanto a mãe do protagonista saía de casa, uma de suas invocações em seto, o Denka, aparece de surpresa. O susto faz com que Teresia se desequilibre e caia. Ela rapidamente começa a sentir fortes dores. O bebê estava prestes a nascer bem antes do esperado, e desesperada, Krena corre para chamar seu pai no campo. Enquanto ele chega às pressas para ajudar Teresia, os homens se afastam para dar privacidade ao momento, e na manhã seguinte, ao amanhecer, o irmãozinho do protagonista finalmente nasce saudável. Rodin decide batizá-lo de Mesh, e vendo toda aquela cena familiar, Alien reflete sobre sua vida passada. Ele era apenas um assalariado comum, sem dinheiro, sem diploma universitário e sem namorada, que só queria testar seus limites em um jogo impossível, e agora, ironicamente, acabou ganhando uma família calorosa. Diante dessa nova realidade, ele toma uma decisão firme. Ele vai usar todo o seu conhecimento da vida passada para tirar sua família dessa condição de plebeus e protegê-los da nobreza. Depois, enquanto caminham juntos, Rodin conta os detalhes sobre a chegada da cerimônia de batismo, explicando que ao completarem 5 anos, tanto os plebeus quanto a realeza passam por esse ritual de avaliação para descobrir quais dons e talentos ocultos as crianças possuem. O dia da cerimônia finalmente chega, e no caminho para a cidade, a família de Alien se junta com Gerdo e sua filha, Krena. Ao alcançarem o centro urbano onde os plebeus se reúnem, eles se deparam com uma multidão de crianças ansiosas pelo ritual. As portas da igreja se abrem e os clérigos encapuzados aparecem para iniciar o evento, discursando sobre como o Deus do mundo concede a todos, sem diferença de classe social, a chance de despertar talentos grandiosos. Uma das sacerdotisas então menciona que, inclusive, um dos melhores heróis do reino nasceu como um simples plebeu. A informação acende uma faísca de empolgação no protagonista, pois ele percebe que a progressão de status desse mundo realmente dá chances para qualquer um crescer. O grupo então entra no templo principal, onde se deparam com uma imponente estátua da divindade criadora daquele universo. Olhando para a estátua, Alien se lembra de quando tinha apenas 1 ano e recebeu aquela mensagem direta do próprio Deus, se desculpando pelo bug na sua classe. O ritual de avaliação começa, e cada criança deve colocar as mãos sobre uma grande esfera de cristal. Uma a uma, elas passam pelo teste. Algumas despertam talentos comuns como de comerciante, enquanto várias outras descobrem que não possuem talento especial algum. Após uma longa espera, restam apenas Krena e o protagonista. Muito animada, a garota dá um passo à frente e toca o cristal. No mesmo instante, a esfera emite um brilho avassalador, deixando os clérigos em completo estado de choque. Krena acabou de despertar o raríssimo talento, o grandioso mestre da espada. A notícia se espalha rapidamente, gerando uma enorme onda de celebração, já que ter um gênio desse nível na vila é um evento lendário. Chega então a vez de Alien. Quando ele toca o cristal, a esfera brilha intensamente, mas por algum motivo o painel do clérigo revela algo inesperado.
Rodin, ansioso, pergunta qual foi o resultado, e o avaliador responde de forma seca que esse moleque não possui talento algum. O sistema da igreja simplesmente não consegue reconhecer a classe secreta de invocador. Vendo o suposto resultado negativo, Rodin rapidamente abraça o filho com força, tentando confortá-lo para achar que o pequeno Allen está arrasado. De volta para casa, Allen é recebido com todo o carinho do mundo por sua mãe Teresia e por seu irmãozinho Mesh. Ele pensa que, independentemente da pobreza ou falta de status, ele se sente muito feliz em passar a vida ao lado deles. E mais tarde naquela noite, isolado em seu quarto, o garoto abre seu grimório para checar seus atributos e nota que, graças aos seus treinos e invocações, suas cartas de monstros progrediram para o rank G e rank EV, e que seus próprios status estão subindo de nível continuamente. Analisando os números dos outros garotos da vila, o protagonista finalmente decifra o padrão. Ele é o único ali jogando no modo inferno. Enquanto as outras crianças ganham bônus massivos e começam com talentos definidos, ele precisa suar a camisa com uma curva de experiência 100 vezes mais lenta e difícil. Longe de ficar desanimado, isso só serve de combustível para o nosso protagonista, que adora um bom desafio hardcore. Ele apenas brinca mentalmente que o deus do mundo realmente caprichou na dificuldade e que espera que todos os bugs da sua classe beta já tenham sido corrigidos. No dia seguinte, a família de Allen vai até a casa de Krena para celebrar o resultado do batismo. O pai do garoto caminha um pouquinho pensativo e indignado com a injustiça do sistema de avaliação com seu filho, mas mantém a pose de confiante. Ao chegarem lá, são recebidos por Mitilda, a mãe de Krena. Teresia parabeniza a amiga com entusiasmo pelo feito da filha. Mitilda então traz uma bebida, um licor especial que o chefe da aldeia mandou de presente para a comemoração, assim dando início a uma calorosa festa entre vizinhos. E de repente, o clima festivo fica tenso quando Gerda e Rodin começam a discutir de forma agressiva. Gerda sente que o amigo não tá muito feliz com a conquista da sua filha. Todos na mesa ficam chocados quando do nada Rodin conta que não vai mais trabalhar ao lado deles no campo. Ele explica que seu ponto de vista é muito rígido. Agora que a garotinha Krena despertou o talento de mestra da espada, ela pertence à elite dos guerreiros e não deve mais se misturar com plebeus sem status como eles. Isso tudo para não prejudicar seu futuro. Gerda tenta argumentar de todas as formas, insistindo que a amizade deles e a rotina da vila deveriam continuar exatamente iguais. É nesse momento que as esposas dos dois entram em cena com um olhar firme, acalmando os idiotas instantaneamente e deixando bem claro que quem manda ali realmente são as mulheres. Observando a cena, o garoto Allen pergunta se os dois estão sempre brigando daquele jeito, e as mulheres, dando risada, respondem que sim, mas que eles tinham dado uma pausa desde o nascimento das crianças. Descobrimos então que os quatro, Rodin, Gerda, Teresia e Mitilda, são grandes amigos de infância, inseparáveis. Mesmo após formarem seus casais, a união e a relação entre eles sempre foram gigantescas. No fim das contas, a teimosia acaba caindo, e os dois idiotas fazem as pazes e terminam a noite brindando e bebendo juntos. Alguns dias depois, o grupo se junta novamente na área central da Vila dos Plebeus. E lá, um garoto arrogante se aproxima apenas para provocar Allen, zombando dele e o chamando de sem talento. Krena não aguenta a provocação e sai em defesa do amigo rapidamente, enquanto Gerda precisa segurar a filha, para que a garotinha não acabe dando uma surra ali mesmo no provocador. E do nada, a confusão é interrompida pela chegada dos Cavaleiros Reais, que vieram com uma ordem direta convocar Krena imediatamente. Allen fica radiante pela amiga. Ele sabe muito bem o quanto ela sonhava em empunhar uma espada, e aquela oportunidade era ainda muito maior do que qualquer um esperava. No entanto, Gerda fica relutante, falando que não é justo levar a menina assim, já que ela é apenas uma criança, e nunca sequer utilizou uma espada de metal de verdade. O capitão da guarda garante que o teste é padrão, mas faz um aviso sombrio. Se o resultado daquele batismo for uma fraude, todos ali irão pagar com a própria vida. Gerda fica muito tenso, mas a garotinha Krena, ao ver a espada real brilhando diante de si, se empolga completamente e declara que está pronta para lutar. Enquanto isso, o garoto Allen observa a rigidez daquele mundo e pensa o quão absurda e perigosa é essa cobrança toda. Logo em seguida, um dos cavaleiros se posiciona e o teste de duelo começa. Para a surpresa do soldado, ao cruzarem as espadas, a garotinha acaba mostrando uma destreza absurda, fruto de todos os anos de treino intenso que ela teve com o protagonista. Contudo, a diferença física de um adulto acaba virando o jogo. Krena é acertada por um golpe e arremessada com força contra a parede. Reconhecendo aquilo como sinal de que o talento era uma farsa, os guardas reais avançam contra Rodin, Gerda e os outros, imobilizando todo mundo brutalmente contra o chão. Mas antes que a situação piorasse, algo impressionante acontece. Krena se levanta e começa a emanar uma aura de combate avassaladora, que deixa os guardas paralisados de medo. Ela avança de volta para o combate com uma força ainda maior. O cavaleiro veterano é forçado a recuar, sentindo o peso esmagador de cada bloqueio. Com um golpe final devastador, a garotinha simplesmente despedaça a espada de metal do soldado, deixando todos em completo estado de choque. Diante da demonstração inquestionável
inquestionável de poder, o capitão encerra o teste. E com sua clássica inocência infantil, Krena olha para o vice-capitão com quem lutava, que agora está caído de joelhos e sem fôlego, e comenta assim: para um velhote, até que você é fortinho. Aliviados e muito orgulhosos, os moradores comemoram ver que essa garota é sem dúvidas uma verdadeira mestra da espada. O capitão da guarda se aproxima e parabeniza Gerda por criar uma guerreira tão fenomenal. Ele se desculpa educadamente pela abordagem bruta e explica que a partir de agora, eles precisam discutir seriamente sobre o futuro promissor dessa menina, acrescentando que o talento dela é tão grande que ela pode até mesmo levar seus amigos e familiares consigo para a capital, se assim quiser. Mais tarde, todos se juntam na residência do chefe da vila para um banquete formal. O capitão, cujo nome é Zenove, se apresenta formalmente e revela que veio a mando direto do Grand-Duque, o senhor feudal daquelas terras, justamente para ter certeza que o batismo não foi adulterado. E com o talento de Krena evidente e comprovado, Zenove informa o chefe da comunidade que, como recompensa e honraria por dar à luz a uma prodígio tão monumental, aquela humilde aldeia de plebeus passará a receber investimentos e agora vai levar oficialmente o nome do próprio senhor daquelas terras. No entanto, o capitão Zenove surpreende todo mundo com uma nova proposta. Em homenagem ao nascimento de uma prodígio tão impressionante aqui, ele recomenda que a aldeia seja rebatizada oficialmente com o nome de Krena. Gerda fica em choque com essa grande honra, e o chefe da vila concorda na hora, sem ver problema nenhum. Zenove então explica a gravidade da situação, revelando que 3 anos atrás, uma suposta mestra da espada havia nascido na família de um influente conde. Aquela garota chegou a ser contratada pela família real, mas acabou não atendendo às expectativas da corte. Foi assim que descobriram que diversos nobres locais andavam falsificando os resultados do teste de batismo, tudo para ganhar mais poder e dinheiro. Esse foi o verdadeiro motivo pelo qual os cavaleiros reais precisaram comparecer pessoalmente para testar a força de Krena. O capitão se desculpa com Gerda mais uma vez pela abordagem agressiva e explica que ao completar 12 anos, Krena deverá frequentar a respeitada Academia de Cavaleiros, já que é esperado que ela sirva diretamente à família real no futuro. Ouvindo sobre todo o futuro brilhante da amiga, o pequeno Alien pergunta para Zenove se, mesmo sendo filho de um simples plebeu, ele também poderia se tornar um cavaleiro. O pai do rapaz, Rodin, então se desculpa pela ousadia do filho, mas o capitão, tocado pelo interesse dos garotos da vila, responde de forma amigável, prometendo mandar um tutor acadêmico para essa região, ao ver que tem mais jovens promissores aqui. Krena, animada, declara que tá querendo ir para a academia, mas o garoto arrogante de antes fica zombando de Alien no canto da sala, cochichando que um sem talento como ele nunca conseguiria entrar. Nesse exato momento, Zenove fixa o olhar nas expressões analíticas de Alien e começa a se perguntar se aquele moleque é realmente uma criança comum, mas seus pensamentos são interrompidos por Gerda. O caçador orgulhoso apresenta Rodin ao capitão, revelando que ele é de fato o verdadeiro herói da aldeia. Afinal, foi ele que derrotou o javali gigante de rank C sozinho. A façanha conquista o respeito imediato de Zenove, e os dois guerreiros trocam um firme aperto de mão. Ao final do banquete, Alien e seu pai se despedem de Krena e Gerda. No caminho de volta, os dois caem na risada ao descobrirem que ambos tiveram exatamente a mesma ideia. Eles esconderam algumas frutas do jantar nas roupas para levar de presente para Teresia, e um tempo depois, acompanhamos o protagonista muito feliz por ter finalmente alcançado o nível 3 na sua classe Invocador. E com esse avanço, o espaço de armazenamento de seu grimório se expande drasticamente. Alien começa a pensar sobre os benefícios ao fundir cartas. Parecem criar monstros muito mais poderosos, e pensando no quão cruel é o modo inferno, o garotinho nota que acabou levando 2 anos inteiros apenas para subir do nível 2 para o nível 3. E mais tarde, após o jantar, a família recebe outra grande notícia. Teresia está grávida de novo. O ritmo de vida na casa é intenso, e o protagonista brinca mentalmente que seus pais passam tanto tempo lidando com os desafios daquela vida dura quanto trabalhando na roça. E analisando as regras ocultas do sistema, Alien percebe que o deus da criação deixou um detalhe disfarçado no sistema desse mundo. Curioso, ele pergunta para o papai sobre uma antiga e grave cicatriz que ele tinha no braço, e Rodin responde surpreso que esse ferimento simplesmente se curou por completo de uma hora para outra, como se tivesse passado por um milagre dos deuses. Com isso, o protagonista mata a charada rapidamente. Cada vez que ele, como invocador, sobe de nível, suas invocações ganham mais poder, e seus bônus de status passivos curam os ferimentos de todos ao seu redor, além de conceder para ele mesmo uma força física imensa. É por isso que seu pai, mesmo sendo um plebeu, se tornou forte bastante para caçar javalis gigantes de rank C. Ao checar seus atributos, porém, Alien nota um grande dilema. Embora seu nível de invocador seja 3, o seu nível de jogador continua travado no nível 1. Ele sabe que para subir de nível de jogador e ganhar status próprios, ele precisa caçar monstros ativamente e coletar experiência diretamente do combate. Determinado, ele implora para acompanhar Rodin nas próximas caçadas na floresta, mas seu pai recusa o pedido rapidamente, sabendo que a vida de um caçador é perigosa demais para colocar um filho de 5 anos em risco. Mais tarde, enquanto descansa, o garoto Alien revisa a notificação que o deus do mundo havia enviado anteriormente, com os bugs de balanceamento da sua classe beta corrigidos. Ele fica de boca aberta ao ver que seus atributos de magia e inteligência agora ostentam o impressionante Rank S. Com os novos parâmetros de Rank S
ativos, ele decide materializar uma de suas cartas de inseto aprimoradas para testar o seu novo poder. O rapazinho fica se sentindo mais forte e, novamente, a história se repete. Teresia entra no quarto de surpresa e, tomada pelo susto e pelo medo daquele insetão, acaba esmagando mais uma vez a pobre invocação de Alien. Dias depois, enquanto ajuda a mamãe estendendo roupas no varal, o protagonista pensa sobre suas cansativas tentativas de fusão de cartas. Após gastar quase toda sua energia de mana em vão, ele faz uma última tentativa desesperada e o Grimório brilha, revelando uma classe inédita. E além da descrição, Alien fica encantado. Essa nova categoria de criatura possui a habilidade passiva de aumentar o dano mágico do usuário, algo que nenhuma das suas invocações anteriores de insetos ou feras conseguiram fazer, e sem perder tempo, ele invoca a criatura em segredo. E uma pequena e adorável criatura em forma de maçã emerge do Grimório. O protagonista percebe que ela não possui força física para lutar diretamente na linha de frente, mas decide testar a sua técnica especial. O pequeno monstro maçã salta e se enterra alegremente no solo. Em poucos segundos, uma planta brota no local, espalhando pelo ar um aroma misterioso e adocicado que deixa o nosso jovem garoto gamer curioso com o que está por vir. De repente, Teresia aparece no quintal e Alien tenta disfarçar a situação para que ela não veja a criaturazinha. Embora consiga esconder o monstro maçã a tempo, o aroma adocicado que a planta está exalando é forte demais. Curiosa, a mamãe se aproxima e comenta que Alien está com um cheiro de flores muito diferente e agradável. Depois desse susto, ainda naquele dia, vemos o protagonista no seu clássico treino de esgrima com a garotinha Crena. Como de costume, a garota derrota ele no duelo, mas dessa vez ela faz um elogio sincero, notando que os golpes de Alien ficaram muito mais rápidos e pesados. Interessado, o rapaz abre seu grimório para analisar seus dados e descobre que sua técnica de espada finalmente subiu para o nível 3. E além disso, ele analisa sua nova aquisição, uma carta de fera jovem com traços de filhote, que se destaca por ser a sua primeira invocação com uma técnica de ataque direto. O tempo vai passando e em outra cena, vemos o protagonista e seu irmãozinho Mesh arremessando pedras contra uma árvore no quintal. O garoto Alien fica refletindo sobre toda a sua persistência. Ele calcula que já repetiu aquele movimento de arremesso pelo menos 200.000 vezes, acumulando experiência passiva, mas sente um pressentimento estranho no ar. Enquanto observa Mesh brincando com a vegetação ao redor, o protagonista fala mentalmente sobre a grande vantagem da sua carta de planta, o monstro maçã. Além de aumentar seus atributos, a criaturazinha acabou criando uma espécie de zona de cura invisível na sua casa, permitindo que a sua barra de mana se regenere a uma velocidade impressionante. No entanto, o clima de tranquilidade acaba sumindo. A noite vai avançando e vemos o protagonista e também a sua mãe Teresia tomados pela angústia, pois Rodin ainda não retornou da caçada na floresta. O silêncio da noite é quebrado por vozes tensas vindas do lado de fora, e abrindo a porta, eles se deparam com os companheiros de caça de Rodin carregando ele em uma maca, gravemente ferido e inconsciente. A família e os vizinhos se juntam desesperados ao redor do caçador, e o grupo explica que eles sofreram uma emboscada terrível de um javali gigante. Teresia, examinando o marido, percebe que os homens agiram rápido e cauterizaram um ferimento mais profundo, estancando a hemorragia. O amigo da família, Gerda, complementa, explicando que eles também aplicaram plantas medicinais de emergência assim que o resgataram. Ele ainda conta que, utilizando parte da grana que o Capitão Z9 havia deixado para eles, conseguiu comprar uma flor medicinal raríssima no mercado da cidade. E foi justamente esse item que salvou a vida de Rodin. No canto do quarto, o clima fica pesado. Alguns moradores da vila demonstram revolta, comentando em voz baixa que toda aquela tragédia havia sido culpa da incompetência dos servos e camponeses que os acompanharam. Em meio ao choro e à comoção geral dos adultos, o pequeno Mesh acaba acordando assustado e pouco tempo depois, aproveitando um momento a sós, o protagonista Alien pergunta o que exatamente os caçadores quiseram dizer ao culpar os servos, e com um semblante sério, Gerda fica explicando. Eles acabaram se metendo em um problema político. Antes de partir, o Capitão Z9 havia sugerido que os camponeses e servos da região participassem ativamente das caçadas, tudo com o objetivo de abastecer a vila. Ele detalha que o grupo precisava da carne e dos recursos do javali, em parte para sustentar os próprios trabalhadores e o chefe do vilarejo. Além disso, como a pequena garotinha Crena havia se tornado a nova grande heroína da aldeia, o chefe da comunidade se sentiu extremamente seguro e confiante. Como o Capitão Z9 havia elogiado publicamente a força e o valor de Rodin diante de todo mundo na festa, o líder da vila passou a acreditar na seguinte ideia: contando com um herói daquele calibre na região, qualquer expedição de caça seria perfeitamente segura, independentemente de quem fizesse parte dela. E foi por isso que o chefe da vila ordenou que Gerda e também Rodin treinassem um grupo de camponeses locais para atuarem como assistentes de caça. Mas o problema é que esses homens eram extremamente arrogantes e preguiçosos. Eles se sentiam humilhados por receberem ordens e treinamentos de caçadores plebeus. Foi quando o dia da caçada ao javali finalmente chegou. Rodin e também Gerda designaram tarefas extremamente simples e seguras para o grupo, mas os
novatos eram tão incompetentes que falharam em seguir as instruções básicas, quebrando toda a formação de segurança. No meio do caos, quando um desses arrogantes estava quase sendo partido ao meio pelo monstro, Rodin saltou na frente para protegê-lo e acabou sendo gravemente atingido. O amigo Gerda então conta que em seguida conseguiram abater a fera e garante que vai trazer parte da carne que pertence a Rodin logo em seguida. Após confortar a família com palavras de apoio, ele se despede. Nesse exato momento na cama, o pai de Alien finalmente abre os olhos e recupera a consciência, enchendo a casa de alívio e alegria. E vendo o sacrifício e o amor do seu pai, o protagonista entra em uma profunda reflexão interna. Na sua vida passada, ele havia gastado cada segundo da sua existência tentando ser o melhor de todos de forma egoísta dentro de um jogo virtual. De repente, Gerda volta para o quarto e abre um grande sorriso ao ver que seu amigo está acordado e se recuperando bem. E movido por um novo e genuíno propósito, Alien sente sua determinação renovada. Ele olha para seus pais e jura para si mesmo que vai usar todo seu poder oculto e sua inteligência de Rank S para proteger e sustentar a sua família. Nos dias que se passam, vemos o garotinho focado nas tarefas do dia a dia, carregando baldes imensos de água e impressionando todo mundo com sua força inacreditável. E tirando os treinos, Gerda também ensina Alien a colher plantações, e o caçador fica maravilhado ao ver que o garotinho possui um talento natural e uma eficiência impressionante para a agricultura. No dia seguinte, enquanto observa o resultado de todo aquele esforço na colheita, Alien fica pensando sobre as injustiças desse mundo, achando um completo absurdo o sistema feudal permitir que o chefe da aldeia confisque generosos 60% de tudo que eles produzem. Nesse instante, o líder da aldeia aparece na casa deles, trazendo algumas frutas como um pedido de desculpas a Rodin por todo o ocorrido. O filho do chefe da aldeia também se aproxima para pedir desculpas, revelando que foi exatamente ele quem Rodin salvou naquele dia. E com seu jeito firme de caçador, o pai do protagonista aceita as desculpas, mas dá uma bronca severa, avisando que no campo de batalha, um simples segundo de distração pode custar a vida dele e de todo o grupo. O jovem aceita a lição de cabeça baixa, e logo em seguida, os outros aldeões chegam à residência, aliviados e muito felizes ao verem que o herói da vila já está se recuperando bem. Vários dias se passam, e vemos o garoto Alien abrindo caminho entre a vegetação alta, perto de um lago. Ele está muito focado no seu plano de caçar pato selvagem, e para isso, armou uma série de armadilhas estratégicas utilizando cartas de invocação. No entanto, as coisas saem do controle quando uma de suas criaturas utiliza a habilidade Provocação. Enquanto o Alien observa escondido nos arbustos, um monstro voador gigantesco aparece nos céus, uma fera terrível que o sistema identifica como um Albarreirão. E ao perceber que se trata de uma criatura de rank C, o bom senso de gamer de Alien diz que é melhor recuar. Afinal de contas, seu corpo físico ainda está no nível 1, mas enquanto ele começa a se afastar de fininho, a interface do Grimório revela que o monstro percebeu sua presença e está quase atacando. E sem outra escolha, Alien toma a iniciativa. Ele atira uma pedra com toda sua força para chamar a atenção da ave, e invocando seus insetos e feras de rank G em sequência, inicia um combate feroz contra a criatura. Porém, a força de um monstro de rank C no modo inferno é avassaladora. O pássaro gigante Albarreirão consegue destruir as invocações de Alien e avança diretamente contra ele. O impacto é brutal e gravemente ferido, e com a barra de vida caindo perigosamente, Alien é encurralado contra o chão, sentindo o gosto amargo de medo da morte pela primeira vez nesse novo mundo. Mas um verdadeiro jogador hardcore não desiste tão fácil. No limite da sua força, ele gasta seus últimos pontos de mana para invocar feras terrestres novamente, criando uma distração perfeita. Aproveitando a brecha, Alien avança com todo e aplica um golpe preciso com sua espada de madeira reforçada por seus atributos, finalmente abatendo a criatura. O cansaço acaba dando lugar à satisfação. A tela do sistema brilha anunciando que ele conquistou seus primeiros 100 pontos de experiência e derrotou sua primeira grande presa sozinho. E com muito esforço, ele arrasta o enorme pássaro de volta para casa. E ao verem aquilo, Rodin e também Teresia ficam em completo estado de choque, sem conseguir aceitar como é que um garotinho de 5 anos caçou um monstro daquele tamanho. Eles até se oferecem para tratar a criatura, e enquanto limpam o animal no quintal, Rodin fica explicando detalhadamente para Gerda como aproveitar cada parte. Ele fica lembrando o amigo que, infelizmente, o imposto da vila também se aplica à caça. O chefe da aldeia tem direito a 60% de tudo. E removendo a valiosa pedra mágica de dentro do monstro, Gerda comenta que eles terão que entregar tanto ela quanto as penas raras para o líder da aldeia, já que meros plebeus nem saberiam o que fazer com esses itens de valor. Nesse exato momento, uma ideia acaba acendendo na mente de Alien. Ele arquiteta uma estratégia brilhante e decide colocá-la em prática imediatamente. E logo depois, o protagonista e também Gerda vão até a grande casa do chefe da aldeia para executar o plano. Gerda toma a frente e informa para o líder que a família está querendo ficar com toda aquela carne para consumo próprio. Quando ele coloca as penas luxuosas e a reluzente pedra mágica como pagamento, o chefe hesita, sabendo o valor comercial daqueles itens. E notando que o homem está querendo recusar a
acordo, Gerda joga a cartada final, lembrando que Rodin quase perdeu a vida salvando o filho dele. No mesmo instante, Allen entra na encenação, fingindo uma fraqueza extrema e olhando para a carne com os olhos cheios de lágrimas. A pressão psicológica e a culpa funcionam perfeitamente. O chefe da aldeia aceita o acordo. A partir daquele dia, para cada criatura que a família abater, eles poderão ficar com 100% da carne para se alimentarem, contanto que entreguem as pedras mágicas e os materiais raros para a liderança. O plano de Allen funciona de forma magnífica. Vários dias depois, vemos o nosso pequeno invocador voltando confiante para a floresta. Dessa vez, 2 albarrirons aparecem ao mesmo tempo, mas com uma estratégia sólida e agora muito mais experiente, Allen executa seus comandos com maestria e abate ambos os monstros sem sofrer um único arranhão, consolidando assim o início da sua jornada rumo ao topo. O protagonista estabelece uma rotina rigorosa e decide que vai sair para caçar a cada 3 dias, e abatendo mais 2 feras, ele acumula 200 pontos de experiência e atinge a marca necessária para que seu nível de jogador suba finalmente para o nível 2. Emocionado, o jovem garoto gamer visualiza seus atributos dando um salto considerável e reflete sobre a dificuldade insana do modo inferno, lembrando que levou cerca de quase 6 anos para alcançar esse segundo nível. Logo em seguida, Allen fica arrastando as 2 criaturas gigantes para sua casa, deixando Rodin boquiaberto ao ver que o garotinho de 6 anos conseguiu derrubar 2 feras de Anki-ser de uma só vez, e sem tempo a perder, Allen vai ao encontro de Krena para o habitual treino de esgrima, calculando mentalmente que só precisa derrotar mais algumas criaturas para chegar no nível 3. No entanto, por estar completamente distraído com suas estratégias e pontos de experiência, ele acaba levando um golpe certeiro na cabeça, dado pela garota. Algumas horas depois, reunido com a família, Allen decide que é o momento para revelar parte do segredo que guardou durante todos esses anos. Ele confessa para os pais que recebeu uma mensagem divina do próprio Deus da criação e afirma ser portador de uma bênção realmente excepcional, capaz de rivalizar com o talento de mais de 100 pessoas juntas. Contudo, utilizando sua estratégia gamer, ele esconde o nome Invocador, com medo da reação e do preconceito da sociedade se descobrirem a verdadeira natureza do seu poder. Emocionada com a revelação, Teresia o acolhe com um abraço caloroso, enquanto Rodin fica celebrando a notícia com orgulho imenso. Afinal de contas, eles sempre viram o esforço do filho arremessando pedras no quintal, e agora estão assistindo ele abater criaturas terríveis sozinho. Os seus pais o parabenizam com carinho e o incentivam a seguir em frente com determinação para cumprir a nobre missão que lhe foi confiada pela divindade daquele mundo. Alguns meses se passam e o inverno cruel finalmente chega. Até mesmo Gerda fica surpreso ao saber da suposta revelação divina concedida para Allen. A família prepara todo o estoque de carne de caça acumulado e parte na direção ao centro urbano. Enquanto caminham pelas ruas da cidade, Allen aproveita a sabedoria de Gerda e pergunta sobre as diferenças legais sobre um servo e um plebeu. O caçador veterano explica que os plebeus pagam taxas de impostos significativamente menores ao ano e que esse título social pode ser concedido diretamente pelo senhor feudal ou comprado pelo valor altíssimo de 10 moedas de ouro. Ao chegarem ao posto comercial, eles começam a negociar a carne de caça por suprimentos e mercadorias essenciais para o inverno, e passando o resto do dia inteiro envolvidos nessa rotina de troca e observando tudo com atenção, o garoto Allen rapidamente decifra as estratégias de mercado local e tempo depois ele já se mostra capaz de realizar as negociações por conta própria. Porém, após fechar alguns acordos, a sua mente afiada nota que alguns comerciantes cobram preços abusivos dos camponeses. Com isso, ele passa a calcular com precisão o valor real de cada item, seja em moedas ou em troca equivalente. E pesquisando em várias lojas da cidade, o protagonista finalmente encontra o estabelecimento do comerciante que vendeu a flor medicinal que salvou a vida do seu pai. O garoto Allen utiliza seu grimório para registrar visualmente a aparência exata daquela planta rara, garantindo que vai saber identificá-la se a encontrar na natureza no futuro. O comerciante fica relatando ter vendido aquela flor por um preço tão baixo na época que no fim das contas acabou tendo um prejuízo no negócio, e vendo a honestidade do homem e profundamente grato pelo gesto que acabou salvando milagrosamente a vida de Rodin, o garoto presenteia ele com um bom pedaço de carne de caça, agradecendo do fundo do coração por ter mantido seu pai vivo. Pouco tempo depois, enquanto observa a vitrine de uma loja na cidade, o garoto encrenqueiro de antes aparece de novo, só para infernizar o rapaz, ordenando de um jeito arrogante que o sem talento não fique olhando na direção da casa da sua família. E tentando evitar confusão, Allen apenas se vira e vai embora, mas o provocador o empurra pelas costas, e cansado de ficar calado, o jovem prodígio larga suas coisas no chão e aceita o desafio para uma briga aqui mesmo. O garoto saca uma espada de treino, e sem demonstrar qualquer esforço, graças aos seus atributos elevados, Allen consegue
consegue render o agressor, aplicando uma lição de moral, falando pra ele parar de procurar encrenca, antes de virar as costas e ir embora, deixando o moleque fervendo de raiva. Porém, o encrenqueiro volta com um porrete e parte pra cima do protagonista, mas novamente é derrotado facilmente. Algumas semanas se passam e a dinâmica na vila mudou completamente. O próprio garoto que provocava Alien agora se tornou um aluno. No campo de treinamento da comunidade, vemos o protagonista ensinando os jovens da aldeia a arte da esgrima. E ao cair da noite, todo mundo termina o dia completamente exaustos, porém profundamente gratos pelo talento de Alien. É revelado que o chefe da vila conversou com Rodin e também Gerda para ver se o caçador estava plenamente recuperado. O clima de celebração durou pouco, pois o líder tinha revelado uma péssima notícia. O senhor feudal aumentou a cota anual de impostos. O aumento é de 10 para 15 javalis gigantes, o que significa que eles serão forçados a convocar os camponeses e também servos inexperientes para caçar novamente. A novidade deixa Teresia em pânico, lembrando que seu marido quase perdeu a vida na última expedição por causa da incompetência desses homens novatos. Rodin explica que tentou recusar a exigência, mas a ordem veio direto da nobreza. E analisando a situação com a sua mente estratégica, o protagonista percebe o perigo iminente. Se a vila não cumprir a cota, o senhor feudal vai enviar mais servos para a região, reduzindo a quantidade de terras disponíveis para sua própria família. Para piorar a situação, Gerda também conta que a meta para o ano seguinte vai subir para absurdos 20 javalis, um número completamente ridículo e inalcançável para a capacidade deles atual. Alien, então, intervém com uma solução lógica. Como a cota vai continuar aumentando, eles têm apenas duas opções: ou aceitam o fracasso e veem a vila ser tomada por mais servos, ou treinam os camponeses para transformá-los em caçadores minimamente úteis e organizados. O pai dele concorda que o plano faz sentido, enquanto o jovem protagonista se oferece para fazer a estratégia e o treinamento do grupo. E vários dias depois, Alien, acompanhado por seu pai e também Gerda, vai ao encontro dos homens da vila. Os camponeses ficam radiantes ao verem Rodin totalmente curado e pronto para voltar ao campo de batalha ao lado deles. Os dois adultos agradecem pela confiança e explicam que o garoto Alien vai atuar como estrategista do grupo para garantir que todos caçem com segurança e eficiência. Após um breve discurso motivacional, os portões da aldeia se abrem para o início da expedição. Naquele mesmo instante, Alien percebe com emoção que essa daqui é a primeira vez em 7 longos anos que ele cruza os limites da vila desde que renasceu nesse mundo. Observando o horizonte, o protagonista explica a geografia da região. Ali perto fica a lendária Montanha do Dragão, local esse para onde javalis gigantes descem durante o rigoroso inverno em busca de alimento. Ele também se lembra de duas lendas, que afirmam que o temido e mítico dragão branco mora no topo daquela cordilheira, e pouco tempo depois, o grupo se posiciona na floresta para colocar o plano de Alien em prática, e seguindo os comandos do garoto, um dos caçadores atrai a atenção de um javali gigante, enquanto os outros bloqueiam o avanço da fera utilizando lanças pesadas. O protagonista espera o momento exato em que a criatura baixa a guarda e ordena um ataque lateral sincronizado, derrubando a fera instantaneamente. E verificando a interface do Grimório, Alien percebe que os camponeses não ganharam pontos de experiência, confirmando uma regra crucial do jogo. Apenas estar próximo da área de abate não concede XP, sendo necessário participar ativamente do combate. Impressionados com a facilidade da vitória, os homens se aproximam radiantes para agradecer ao garoto. Mas Alien responde com muita humildade que tudo não passou de execução tática em grupo, e no dia seguinte, o protagonista chama um dos vizinhos mais próximos da vila para conversar a sós e propõe um acordo comercial direto. Ele leva o homem até o estoque dos monstros voadores que havia caçado e oferece uma parceria. O vizinho vai ajudar no corte e transporte das aves, em troca de uma gorda comissão de carne, enquanto a maior parte dos lucros vai ser revertida em ouro. Alien então revela sua grande meta financeira. Ele não está querendo acumular toda aquela carne apenas para o sustento da casa, mas sim vender os recursos até juntar a quantia exata de 50 moedas de ouro. Parecem comprar o status legal de plebeus para toda a sua família, livrando eles para sempre da condição de servos. No dia seguinte, a expedição de caça javalis continua, com novos integrantes no grupo, exigindo mais cautela e precisão tática de Alien. E executando a mesma formação de cerco e contenção por todos os lados, o grupo abate mais um javali gigante com maestria. A comemoração toma conta, e Alien fica celebrando em dobro ao ver sua tela de status brilhar. Dessa vez, ele garantiu sua parcela de experiência no combate, e para conseguir sua participação no cálculo do sistema, Alien havia invocado uma de suas criaturas no último segundo para ser atingida pelo monstro, fazendo com que o jogo registrasse sua presença na batalha, o aproximando ainda mais do próximo nível. Em seguida, a história faz um salto temporal de 3 meses no passado, mostrando os eventos que foram antes da caça. Acompanhamos Alien indo junto de Krena para uma grande celebração entre as famílias que organizavam um churrasco festivo. Após atingirem com sucesso a meta de 15 javalis gigantes no mês, o garoto
garoto revela que o convite veio do próprio chefe da vila, que inclusive enviou uma garrafa de bebida alcoólica rara como presente de agradecimento. E vendo aquela garrafa valiosa, Allen deixa claro aos caçadores adultos que o item pertence a ele e que não pretende simplesmente entregá-lo para que bebam. Na verdade, o garoto tá querendo utilizar a garrafa como moeda de troca para um plano ambicioso. Os homens ficam zombando e dizem que criança não bebe, mas Allen desafia. Se eles quiserem o álcool, terão que conquistá-lo em um duelo. Os adultos aceitam a proposta dando risada, mas o garoto impõe uma condição. Se ele vencer, seu pai e também Gerda deixarão ele participar ativamente da caça aos javalis utilizando uma lança de verdade. Após uma breve negociação, Rodin e Gerda aceitam a proposta e Allen os convida para o duelo. Antes do confronto, o garoto ajusta seu inventário e equipa em seu grimório diversas cartas de cães de combate, que ele carinhosamente apelida de Potis, assim garantindo um bônus massivo de força física no seu corpo. O duelo começa e Gerda avança confiante até demais, subestimando o garotinho, e para o espanto de todo mundo, ele se esquiva com maestria da técnica do adversário, reverte o golpe e derruba o caçador veterano no chão, garantindo a vitória. A plateia fica em absoluto estado de choque. Ninguém pensava que um garoto de 7 anos iria derrotar um caçador de verdade. Empolgado com o feito do filho, Rodin decide assumir o próximo duelo. Ele avança com todo o seu poder físico e aura de combate. A luta é intensa e força Allen a dar o seu máximo absoluto, mas no fim, a experiência e a força bruta de Rodin acabam vencendo, e o jovem rapaz foi derrotado pelo próprio pai, e aceitando a derrota com sinceridade, Allen entrega a garrafa aos adultos, mas sabendo que cumpriu o seu grande objetivo, testar a força real dos seus responsáveis. E com base naquele duelo, a sua mente analítica nota que Rodin possui o poder de um guerreiro de rank C, enquanto Gerda equivale a um rank D. O pai dele fica dando risada da situação, dizendo ao filho que ele só vai poder utilizar uma lança contra os javalis quando for forte o bastante para vencê-lo em um duelo direto. Mais tarde, com o fim da comemoração, vemos que Gerda exagerou bastante na bebida, e ao tentar dar uma de durão pra cima da própria esposa, acaba levando uma surra lendária da mulher na frente de todo mundo. Observando a cena, Allen fica pensando que a mãe de Krena deve ser, na verdade, uma guerreira secreta de rank C. De volta ao presente, o protagonista fica analisando o progresso das suas estatísticas, notando que seu grimório agora possui mais espaço para armazenar e fundir criaturas. E sabendo que isso vai ajudá-lo a superar o nível do seu pai no futuro, ele navega pelas opções do sistema e descobre uma função inédita chamada armazenamento. Ao ativá-la, o inventário dimensional se abre diante dos seus olhos. E interessado com essa descoberta, o garoto começa a realizar testes práticos para medir a capacidade desse novo recurso. Ele guarda no compartimento mágico 200 pedras, 300 pedaços de madeira e também 15 litros de água. E para sua surpresa, a barra de uso do inventário nem sequer se move direito, funcionando como se fosse um verdadeiro barril sem fundo. O garoto passa os dias seguintes em choque, refletindo sobre como é surreal e vantajoso desbloquear um inventário de armazenamento infinito, ainda estando em um nível baixo. No dia seguinte, Allen tá querendo dar o próximo passo na sua evolução e tenta invocar criaturas de rank superior. Porém, a interface do Grimório emite um aviso. Para criar criaturas desse nível, o sistema precisa de pedras mágicas. O garoto vai até o esconderijo secreto no quarto e pega o estoque de cristais que havia coletado das criaturas menores abatidas na floresta. Ele tenta realizar a invocação, mas o processo falha novamente, fazendo ele perceber que precisa colocar o cristal diretamente na fenda do Grimório. Ele coloca a pedra mágica no local correto e ativa a habilidade, e dessa vez o Grimório fica brilhando intensamente e gera uma reluzente carta de inseto de rank E, e notando que se trata de uma borboleta gigante, ele a materializa no ar e fica impressionado com a beleza e a envergadura das asas da criatura. De repente, ele escuta a mãe Teresa se aproximando, e num reflexo rápido, esconde um inseto gigante atrás dele. Sua mãe se aproxima perguntando o que está acontecendo, e o garoto inventa uma desculpa esfarrapada de que a borboleta gigante apenas apareceu voando depois que ele jogou uma pedra na árvore do quintal. E pensando que o filho está apenas utilizando sua grande imaginação infantil, Teresa dá risada e volta para dentro de casa. E sozinho de novo, Allen começa a interagir com sua nova invocação, e por um instante ele leva um susto ao ver os detalhes imponentes da criatura e o olhar feroz de um monstro de rank E. Mas rapidamente se lembra que ele é o mestre e acaricia com carinho antes de recolher em forma de carta para seu Grimório. E continuando seus experimentos de jogador viciado profissional, Allen tenta fundir duas cartas de rank E sem utilizar itens adicionais, mas nota que o processo não foi concluído. Ele insere mais um cristal mágico na fenda do Grimório e tenta de novo, dessa vez com sucesso absoluto. Com isso, o nosso jovem protagonista decifra por completo a lógica de custos e fusões de rank E. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho da parte 3, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.